E aí, pessoal, podcast do Brasileirão, 31ª rodada e, gente, tá ficando um pouquinho repetitivo, mas uma rodada que, de novo, foi boa pro Palmeiras, né? Torcedor palmeirense, eu acho que tem que comemorar. O Palmeiras empatou com o Flamengo lá no Rio e, apesar do empate, eu acho que é um empate, sim, a ser comemorado pelo Palmeiras, né? Mantém, a distância, a folga de 4 pontos e foi uma partida muito difícil para o Palmeiras, mas muito mesmo, né? O Palmeiras teve vários desfalques, né? Foi polêmica até no jogo anterior que o Mike estava com gancho, tomou o cartão, não jogou com o lateral esquerdo também, então o Palmeiras tinha um problemão para esse jogo, né? Tanto que jogou na lateral direita com o Luan, que é zagueiro, né? Então, sim, foi um jogo que exigiu tudo do Palmeiras. O Felipão até falou na coletiva que, apesar de rodar o elenco, a sequência de jogos tá pesando. Assim, infelizmente, não tem o que fazer. Por mais que rode o elenco, contando lesões, né, contando jogadores com cartão amarelo, né? Então, assim, que tomaram gancho. Então, está sendo cansativo, né? A grande verdade é essa, apesar de conseguir rodar um elenco com eficiência, essa sequência de jogos tá minando assim com, eu acho que não só com o psicológico, mas com o físico dos atletas. E o Felipão comentou isso, né? E realmente, eu acho que por mais que se gerencie tão bem o elenco, uma hora começa a pesar e o Palmeiras, mesmo cansado, e isso ficou um pouco aparente, mostrou força, né? O Flamengo colocou uma pressão muito forte no jogo inteiro, teve as chances mais efetivas de gols, assim, chances reais, muito claras mesmo, não foi eficiente para fazer o gol o Flamengo e foi punido. Punido que o Palmeiras saiu na frente, o Flamengo teve que buscar o resultado, depois tomou o gol, até sentiu um pouco o baque, né, dá uma desanimada, porque aconteceu isso quando o São Paulo foi jogar lá também, né, que perdeu, pô, você dá o sangue, você se esforça e sai atrás. O Flamengo naquele momento sentiu o baque, mas eu acho que teve muita competência, teve muita maturidade esse time de buscar o resultado. É um time que foi muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras deu muito espaço, assim, sem brincadeira. Eu acho que o Flamengo só não ganhou porque não foi eficaz. É literalmente isso. Porque o Palmeiras deu bons espaços para o Flamengo e é o que eu falei, por mais que o time seja cansado, eu acho que tinha que ter vindo uma lição, né, de Buenos Aires, do jogo da Libertadores, de que jogar na defensiva não resolve para esse time do Palmeiras. E aí o Palmeiras, de novo, vou bater nessa tecla, um time visivelmente esgotado em campo, né, fisicamente e mentalmente, mas que mostrou muita maturidade, mostrou muita vontade, mas que deu muito espaço para o Flamengo, né? O Palmeiras eu acho que tem mais time sim para conseguir minimizar os espaços dos adversários. Deu espaço para o Boca, tomou 2-0, deu espaço para o Flamengo e saiu com empate. Então acho que assim, esse empate para o Palmeiras foi gigante, cara. Foi gigante, né? Justamente porque jogava fora de casa, vinha de um jogo difícil de Libertadores, né? Vinha cabisbaixo, até um pouco desmotivado, e era um jogo que ia mudar muita coisa para o Palmeiras, porque se perde esse jogo, o Flamengo ficava só um ponto, e é o que eu falei, o Palmeiras entraria numa mini crise, mas não, empatou, assim, um empate, na minha opinião, heróico, e, cara, assim, levou esse empate como uma vitória, né? E pro torcedor já dá um outro ânimo. Eu acho que o próprio elenco dá um ânimo diferente e, assim, acho que não o melhor resultado possível, até porque saiu na frente, né? Por muito pouco não voltou para casa com uma diferença de 7 pontos, mas foi um empate importante, importante para a sequência do campeonato, que o Palmeiras ainda tem um jogo decisivo de Libertadores, então mantém o Palmeiras extremamente vivo, né, na liderança, extremamente firme, né, como um fortíssimo candidato, né, os cálculos de probabilidade, né, de título apontam o Palmeiras como franco favorito, mas com ampla vantagem. Então, é,
Isso, tudo isso, né? Pela sequência de jogos, né? Pelo segundo turno que vem fazendo, mais um jogo invicto. Então, cara, vai ser o time a ser batido mesmo. E eu já falei, o Palmeiras continua jogando, mesmo cansado, da forma como vem jogando, é difícil tirar esse título do Palmeiras. É um time que mantém uma constância muito boa e diferentemente dos outros candidatos que hora faz um jogo bom, hora faz um jogo ruim, a exceção do Flamengo, eu acho. Eu acho que o Flamengo, desde que o Dorival chegou, e isso talvez seja o grande ponto importante, eu acho que fica de saldo positivo, mesmo com esse empate em casa, é que o time, eu acho que voltou a jogar muito, assim, era uma coisa que a gente não via, de novo, criou muito boas jogadas, infelizmente é um time que não apesar de ter conseguido algumas goleadas, né, nas rodadas anteriores, é um time que, e isso a gente viu antes do Dorival chegar, é um time que não é efetivo, cria boas oportunidades e não converte em gol. E isso ficou claro nesse jogo contra o Palmeiras, mesmo, né, as últimas 3 rodadas de goleada, é um time que, é, não sei, quando faz um jogo muito importante, acho que sente a pressão, eu não sei, mas não consegue converter as boas chances em gols. E isso a gente viu nesse jogo contra o Palmeiras. Um empate foi muito ruim para o Flamengo, na minha visão, porque jogava em casa, era uma disputa direta contra o líder. Então, é o que eu falei, quando eu comecei, rodada que foi gigante para o Palmeiras, assim, foi excelente, até porque o Internacional, que é o terceiro colocado, empatou com o Vasco, né? O Internacional fez o jogo de fora de casa, mais um jogo polêmico para o Internacional. Eu acho que o Internacional vem passando por uma sequência de jogos com polêmicas, e eu acho que isso mentalmente acaba afetando, desmotivando e desanimando o elenco, porque é impressionante, cara, assim, tudo bem, às vezes se faz muito chororô, o Inter parece que é o que eu falei, parece que está de chororô, rodada após rodada reclamando da arbitragem, mas a verdade é que a arbitragem vem comprometendo sim os jogos do Internacional e dessa vez não foi diferente. Teve uma marcação de pênalti a favor que não aconteceu, que na minha opinião eu acho que teve pênalti sim, e o pênalti do Vasco, né, que teve o gol de empate do Vasco, cara, para mim não existiu pênalti, é impressionante. Então, o Internacional reclama, eu acho que reclama com justiça. É, Falaram aí em coletiva de que é, o presidente falou que vai falar com todos os outros presidentes de ter árbitros de vídeo nas últimas rodadas. Cara, eu acho que, na minha opinião, para ser sincero, e isso, o próprio Internacional tem que ter a maturidade de ver isso, né? O título para o Internacional já está fora de questão, né? O Inter briga por um possível vice-campeonato, na minha opinião. Eu acho que já está fora, né? As rodadas que tinham que pontuar o Inter vacilou e eu acho que ficou fora da disputa do título, infelizmente. É lógico, são poucos pontos, mas é o que eu falei, o Inter, tudo bem, era para ter saído com a vitória, eu acho que sim, mas oscila muito, sim, oscilou muito nessas últimas rodadas e tá pagando preço. Infelizmente, não adianta pôr o árbitro de vídeo agora. Ou você põe o árbitro de vídeo desde o começo da competição, ou não dá, velho. Assim, uma coisa é um campeonato de mata-mata. Tudo bem, vamos pôr árbitro de vídeo a partir dessa etapa da competição. O campeonato de pontos corridos não funciona assim, né? Vamos pôr a partir de agora. Não, é uma coisa que tem que ser planejada, né? E isso muita gente falou, não é um negócio que, vamos pôr agora, né? Tudo bem. É o que eu estava falando da coletiva do Inter, o presidente falou, hoje o valor de implantar o árbitro de vídeo é muito menor do que foi cotado no começo do ano, isso com certeza. Mas, cara, com o campeonato correndo, faltando 7 rodadas, não tem condição, cara. Assim, tudo bem, está sendo injustiçado, eu concordo mesmo. Acho que teve lances capitais assim que foram marcados contra o Inter e não foram marcados a favor do Inter. Então, são coisas do futebol, cara. Assim, acho que foi muito prejudicado, sim. Poderia estar na cola do Palmeiras
né, se de repente a marcação tivesse sido correta, mas infelizmente isso foi votado, né? E ainda mais que a gente vem de período eleitoral, né? Falar em democracia está na moda, infelizmente isso é democracia, né? Os times venceu contra o VAR, né? Infelizmente, né? Eu sou muito a favor do árbitro de vídeo, acho que a arbitragem está ficando muito mal acostumada, a arbitragem brasileira está muito ruim nos últimos tempos, tá horrível, assim, cara, tá triste mesmo. Toda rodada que passa é um lance bizonho que a arbitragem comete e assim, com um monte de árbitro em campo, mesmo assim, eles conseguem ficar no centro das atenções, né? Conseguem causar polêmica, é impressionante. Então, acho que a arbitragem está ficando muito mal acostumada com essa história de árbitro de vídeo, mas tem uma coisa importante, né? No brasileiro não tem árbitro de vídeo, infelizmente. Então, não dá para ficar relaxado de uma certa forma, né? Por causa da questão do árbitro de vídeo, se o campeonato não tem, né? Cada partida exige atenção máxima, dedicação máxima da arbitragem. Então, lamentavelmente, mais uma vez, a arbitragem foi o centro das atenções esse jogo do Internacional. E, cara, na minha opinião, acabou prejudicando sim, mas é o que eu falei, eu não concordo de pôr o árbitro de vídeo agora, eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que muito time foi prejudicado, muito time foi beneficiado ao longo de todo o campeonato. É um campeonato muito longo, então se era para ter no começo, porque se colocar agora vai gerar uma discussão, cara, que é o que eu tô falando, como na primeira fase, no primeiro semestre, cara, o que vai ter de reclamação de lance que foi apitado, que não foi apitado, então isso nunca vai acontecer, pelo menos não esse ano. Para o ano que vem, eu acho que fica de aprendizado. Eu acho que tudo isso que está acontecendo tem que ser usado para argumentar para o ano que vem, porque para o ano que vem tem que acontecer. Infelizmente, é o que eu falei, a arbitragem brasileira tá ficando muito mal acostumada, né? Tudo bem, mas árbitro de vídeo também erra, mas o objetivo é minimizar isso, né? E alguns lances que aconteceram, se tivesse o árbitro de vídeo, muito provavelmente a arbitragem teria acertado na marcação. Então, infelizmente, eu acho que é mais um jogo que o Inter foi prejudicado. É, ficar um ponto do Flamengo agora, fica muito comprometido nessa disputa de título do Internacional, mas tá vivo ainda. Eu acho que é o que eu falei, na minha opinião, não é nem nada contra o Inter, contra o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras já é o campeão do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tem rodadas para acontecer, mas é o que eu falei, o time eu avalio pelo retrospecto, e é isso que as estatísticas também avaliam. Né? É o retrospecto que o time vem tendo. Palmeiras, se eu não me engano, são 16 jogos agora sem perder, de invencibilidade. Então, assim, é uma campanha irretocável, assim, é uma campanha indiscutível. Se o Palmeiras é líder hoje, é por tudo que vem sendo feito desde que o Felipão chegou. Então, o Palmeiras não é líder ao acaso. E o Dorival Júnior falou isso na entrevista dele. Nós enfrentamos o líder do campeonato, que é líder não por acaso, né? E nós não ganhamos porque a gente jogou contra um adversário difícil, um adversário enjoado. Tudo bem que perdeu oportunidades muito boas, mas é o líder do campeonato. Infelizmente, infelizmente não está lá por acaso, né? Então, eu acho assim, de novo, considerando o retrospecto da sequência de jogos, né, do revezamento do elenco, eu acho que o Palmeiras é o melhor time do momento e vem mostrando esse campo. Pelo menos o Campeonato Brasileiro vem mostrando isso. Então, de novo, infelizmente por Internacional, um jogo polêmico e que ficou no empate e agora fica a um ponto do Flamengo, né? Resultado que ruim para o Internacional porque tinha chance de voltar para a vice-liderança. Então, infelizmente, de novo, lamentavelmente para o Inter, o empate acabou acontecendo, né? Era um jogo fora de casa que eu acho que o Inter tinha toda a capacidade, isso a gente viu em campo, é, tinha total condição de sair com a vitória, que infelizmente não aconteceu. O quarto colocado, São Paulo,
voltou a ganhar, volta a respirar, dá uma animada nesse time, né? Se no podcast anterior eu falava que o São Paulo tinha esse G4 totalmente ameaçado, o São Paulo deu a resposta, finalmente, né? Já vinha numa sequência muito ruim, sem vitórias do São Paulo, e ganhou fora de casa contra o Vitória, um time que está brigando lá na parte de baixo da tabela, né? O antepenúltimo colocado, o penúltimo colocado, desculpa. Então, era uma partida que o São Paulo tinha que ganhar, fez a sua parte, fez um golzinho, é um resultado magro, mas importante para o São Paulo, para manter vivo nesse G4, né? Então, é, acho que torcer para o São Paulo reencontrar confiança, né? A gente já viu o que esse time é capaz de fazer, é um time que eu acho que ficou marcado aí, desde que assumiu a liderança do Brasileirão, por um sistema defensivo muito bom, né, que teve uma queda, né, nessas últimas rodadas, um time que tinha um meio-campo ofensivo também muito eficiente, que a gente também viu uma queda. Então vamos ver se reencontra confiança. Que eu falei, os jogadores são os mesmos. Eu acho que tudo é uma questão de confiança. Então a gente fica na torcida para que jogadores recupere essa confiança perdida para que a gente volte a ter um campeonato, né, muito disputado, pelo menos se não para disputar pela liderança o São Paulo, para disputar até quem sabe uma vice-liderança, porque a premiação em dinheiro é importante para o São Paulo. Então, vamos ver, é uma partida que o São Paulo não foi brilhante, né? Eu acho que fez o necessário para ganhar, mas uma vitória que é o que eu falei, dá confiança para qualquer um. Então, para o São Paulo, acho que foi muito importante. Abre 4 pontos para o Grêmio, que é o quinto colocado. Então, segue vivo no G4, né? Eu acho que a grande preocupação do São Paulo é essa, se manter no G4 e entrar direto na fase de grupo da Libertadores. Então, acho que fez a parte dele. E vamos ver a sequência, né? Que eu falei, oscilou muito e de novo, essa última rodada não fez um jogo brilhante, não fez um, não mostrou aquele futebol que o colocou como líder do campeonato. Acho que ainda está devendo um pouquinho, mas as próximas rodadas vão dizer aí se o São Paulo de fato vai recuperar essa confiança perdida aí. O quinto colocado, o Grêmio perdeu do Sport, né, jogando em casa, né, jogando como mandante, e foi um jogo de 7 gols, né, foi 4-3 para o Sport, jogaço, assim, o Sport fez 2-0, o Grêmio conseguiu empatar, aí o Sport fez mais um, o Grêmio empatou de novo, e aí o Sport fez o quarto. Então, cara, foi um jogo legal, assim, foi um jogaço. O Grêmio, obviamente, vindo de uma rodada de Libertadores, entrou com o seu time reserva. E é o que eu falei, esse time reserva do Grêmio tem jogo que não faz gol nenhum, dessa vez fez 3 gols, né? Então, time que, é o que eu falei, oscila muito, mas fez 3 gols e tomou 4 gols, então é, eu não tenho o que falar desse jogo. Eu acho que o Grêmio está preocupado com a Libertadores, veio para esse jogo contra o Sport para tentar fazer o mínimo possível para dar uma vitória para o seu torcedor. Infelizmente não aconteceu. Um Grêmio que jogava tranquilo, né, vindo de uma vitória de Libertadores, e um Sport que vinha no desespero, que precisava ganhar, precisava pontuar, né, para conseguir tentar sair da zona do rebaixamento. Então, eram dois times com um contraste totalmente diferente, né? Um tranquilão, o outro no desespero, e o time do desespero ganhou. Então, acho que não tem muito o que falar do Grêmio. O Grêmio, o que eu falei, algumas rodadas já tirou o foco do Brasileirão mesmo. O Grêmio está focado na Libertadores e realmente eu acho que tem que focar na Libertadores, porque o Grêmio vem fazendo uma campanha excelente na Libertadores e, na minha opinião, já está com o pé na final. Então, o Grêmio acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser a grande ameaça para o São Paulo, a tomar essa vaga do G4 do São Paulo. Então, São Paulo tem que ficar muito de olho, né? Porque o São Paulo é um time que só disputa um campeonato. O Grêmio, que está como franco atirador esse G4, pode aprontar. Então, o São Paulo tem que ficar muito ligeiro, tem que ficar muito ligado, né? Levar muito a sério, porque assim, o Grêmio está de olho na Libertadores, a gente tá tranquilo. Não, não é bem assim, né? Então,
O que eu falei, esse time do Grêmio, o time reserva, mais uma derrota, tudo bem, mas é um time que a gente já viu que pode fazer boas partidas e pode complicar a vida do São Paulo. Então, é um cuidado especial, né? E o Grêmio é o que eu falei, quinta posição, acho que vai ficar no G6 mesmo. É um time que está despreocupado com o Brasileirão, né? Tá com a cabeça totalmente na Libertadores e não tem muito o que falar da campanha do Grêmio. O Atlético Mineiro, sexto colocado, agora com a sua situação no G6 totalmente comprometida, joga hoje ainda, né? Ainda tem um jogo a menos, mas o fato é que o Santos encostou. O Santos empatou agora, está com o mesmo número de pontos e perde só no saldo de gols. Então, saldo de gols, número de vitórias. Acho que é número de vitórias, desculpa. É, mas cara, já está empatado, né? A pontuação, então é o que eu falei. O Atlético Mineiro segue ameaçado tanto por Santos quanto por Atlético Paranaense, né? O Santos está empatado, o Atlético Paranaense está 3 pontos atrás, né? O Cruzeiro também pode representar uma ameaça, né? Porque o Copa do Brasil já passou, o Cruzeiro tudo bem, tem um título, já está na Libertadores, está tranquilo. Então, às vezes isso torna o Cruzeiro ainda mais perigoso, né? Porque tá despreocupado, sabe que não disputa a liderança, tá vendo que é possível tirar o seu rival, o rival do estado da Libertadores. Cara, os caras vão jogar, né? Vão fazer a parte deles, né? E eu falei, muito perigoso porque joga despreocupado, joga solto, joga tranquilo. Então, acho que essa vaga do Atlético Mineiro segue ameaçada tanto por Santos quanto por Atlético Paranaense e também o Cruzeiro agora. Eu acho que o Atlético há muito tempo a gente não via aquele futebol que a gente viu no primeiro turno e pode perder essa vaga na pré-Libertadores. É totalmente ameaçada. O momento do Santos é muito melhor, o momento do Atlético Paranaense é muito melhor e o momento do Atlético Mineiro é horrível mesmo. Então, é, para ser sincero, cara, eu acho que o Atlético vai perder essa vaga, né? É o que eu falei, questão de momentos, né? Sequência de jogos, e se a gente comparar o momento dos times que vem atrás, a sequência de jogos, tanto o Santos quanto o Atlético Paranaense, e agora possivelmente o Cruzeiro, tem tudo para tomar essa vaga do Atlético. Infelizmente, é triste, né? Porque era um time que era um fortíssimo candidato ao título e cara, depois da Copa seguiu em queda livre e está nessa situação de praticamente perder essa vaga na pré-Libertadores, né? Eu que falei, joga hoje, tem um jogo a menos e joga contra o Ceará. E é um jogo difícil, porque é um jogo que vai ser lá no Castelão, né? O Ceará, um time muito perigoso, né? Um time que vence uma rodada, perde outra, empata, mas é um time que é o que eu falei, tá brigando para não cair e extremamente perigoso, né? Você pode ter certeza que o Lisca vai armar um time, é, cara, para jogar muito bem contra esse Atlético, né? Que vai encaixar o jogo para cima do Atlético e que, cara, se não sair com a vitória, vai dar uma canseira nesse time do Atlético. Então, um jogo dificílimo, né? Eu acho que qualquer time hoje que jogar contra o Ceará vai ter muito trabalho, né? Mesmo os da ponta, o Palmeiras teve um trabalhão para jogar contra esse time do Ceará, então o time do Ceará deu uma canseira no Palmeiras, então é um jogo difícil, um jogo que eu acho que é, pelo próprio momento do Atlético, eu acho que o Atlético não ganha. Então, é, muito delicado, né? É o que eu falei, é muito triste você ver um time com a campanha que fez, né? Era um time com o melhor ataque, fez uma infinidade de gols no primeiro turno e que, cara, eu tinha total confiança de que ia ser um dos candidatos ao título, infelizmente é agora nessa situação, né? Quase perdendo a sua vaga para a Libertadores, e que eu acho que vai de fato acontecer. Eu acho que a vaga por G6 aí vai ficar entre Santos e Atlético Paranaense. O Santos, sétimo colocado, venceu de 3-0 o Fluminense, né? O Santos não tem muito o que falar do Santos, né? O momento é excelente, o time quando joga em casa tá crescendo muito,
Gabigol voltando à sua fase artilheira, fez mais um gol nesse jogo, então o Santos não tem o que falar, nem do Santos e nem do Atlético Paranaense. Dois times que vêm em momentos fantásticos, né? O Atlético na sua arena não perde, cara. O time só ganha. É impressionante. Ganhou mais uma vez, né? Um time que tá voando e, cara, os dois, eu acho que junto com o Palmeiras são os times do segundo turno, né? Fazendo o segundo turno fantástico e uma recuperação também incrível, porque os dois, né? Há pouco, né, se a gente pegar o período, né, pós-Copa, eram times que estavam é, totalmente preocupados com a zona do rebaixamento e hoje podem sonhar com uma pré-Libertadores. Então, fantástico o trabalho, eu acho que está de parabéns e o resultado a gente vê aí nessa escalada na tabela, né? Dois times passaram o Cruzeiro já, então é impressionante, impressionante o momento e acho que são os dois candidatos aí que vão brigar por essa vaga no G6 aí. Eu acho que pegar, pegar a vaga do Grêmio, né, a quinta colocação do Grêmio eu acho difícil, né, mas essa sexta colocação aí eu acho que é totalmente possível e vai acontecer em uma ou duas rodadas, sem dúvida nenhuma. É, eu acho que no mais é isso, né? Corinthians voltando a vencer também, é um jogo difícil contra o Bahia. O Vasco eu já falei, empatou com o Internacional. O Botafogo perdeu do Atlético Paranaense. Né? O Ceará joga hoje. O América Mineiro perdeu da Chapecoense, né? Chapecoense ganhou de 1-0 do América, jogando em casa na Arena Condá. Conseguiu empatar em pontuação, mas ainda é o primeiro time na zona do rebaixamento. O Sport venceu aquele jogaço contra o Grêmio e Vitória perdeu do São Paulo, Paraná perdeu do Cruzeiro. Paraná, infelizmente, né, a gente já vem falando há muito tempo, já está rebaixado, mas acho que fica o saldo positivo do Paraná, conseguiu um gol, né, há muito tempo não fazia um gol com o visitante, conseguiu um gol, tudo bem que o gol foi contra do Egídio, mas conseguiu um golzinho aí o Paraná, acho que é o que eu falei, não tem o que comemorar, mas pelo menos eu acho que fica o saldo positivo é isso para o Paraná, a única coisa que dá para eu acho que tirar de positivo dessa rodada para o Paraná. É, um jogo para acontecer, Ceará Atlético Paranaense, jogo importante, né, para o Ceará para se afastar do Z4, para o Atlético Paranaense, pro Atlético Paranaense, desculpa, gente. Atlético Mineiro importante, né, para se manter no G6. É, dois times que seguem, eu acho que em momentos diferentes, né, em situação diferente na tabela, mas que o momento, a situação interna, eu acho que a sensação é a mesma. Dois times que estão um pouco no desespero, né? O Ceará para fugir do rebaixamento e o Atlético Mineiro para conseguir manter no G6, recuperar o bom futebol para conseguir essa vaga na pré-Libertadores. Então, acho que um jogo meio que dos desesperados. Acho que o momento do Ceará é um pouquinho melhor, mas futebol, cara, tudo pode acontecer. Não adianta atacar e tomar um gol, que aconteceu com o Flamengo. Não adianta você ameaçar, ter chance, criar, tomar um gol, né, e acabar saindo com o empate. Então, é difícil dizer, que eu falei, esses dois times que estão um pouquinho no desespero, né, tudo bem, situações na tabela totalmente opostas, mas é uma partida que é importante para os dois, né? Só a vitória interessa, um empate é ruim, a derrota é pior ainda. Então, vou acompanhar, rodada de novo muito boa para o Palmeiras, segue muito vivo e é isso aí, gente. Próxima rodada tem Clássico Paulista, Palmeiras e Santos, um jogão aí que acho que é um jogo para a gente prestar muita atenção, né? Porque para o Palmeiras a vitória é importante para manter a vantagem ou para abrir a vantagem e para o Santos é um jogo que importa muito, né? Para tomar essa sexta colocação do Atlético Mineiro. Então eu acho que é o jogão da rodada para se acompanhar, né? E também tem São Paulo e Flamengo. Acho que é outro jogo muito bom. Tudo bem que o São Paulo acho que o São Paulo já não briga mais pelo título, mas joga em casa, joga por essa vaga no G4 e o Flamengo, obviamente, né? Joga para manter a vice-liderança, seguindo a cola do Palmeiras. Então, cara, tem dois jogão nessa rodada, dois jogos que
com times que só a vitória importa, né? Para todo mundo, obviamente, mas são jogos que importam muito na parte de cima da tabela. Então, vamos acompanhar. É isso aí, gente. Valeu. Esse foi o resumão. Obrigado e até a próxima.